Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma quinta-feira aqui no nosso Fé, Amor e Caridade. Vamos buscar a sintonia com o nosso Mestre, com o nosso Pai Criador, com os benfeitores espirituais desta casa. Vamos ler a mensagem. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Graças te damos, Senhor, Mestre Jesus, Deus Pai, benfeitores espirituais, por mais esta oportunidade bendita. Que as suas bênçãos, Senhor, derrame sobre todos nós aqui neste momento, envolvendo nossa irmã Suzy, trazendo ela todo o amparo necessário. Abençoa nossos irmãos ausentes que não puderam vir nesta noite, que as suas bênçãos cheguem a eles também. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças e louvores a Ti, Senhor. Mais uma vez a gente tem a alegria de receber a Suzy Oliveira, não sei se alguém conhece, lá da cidade de Estrela do Oeste. Longe Olha que só. depois está gravando, então depois vai ter gente que vai precisar saber. Longe que só. Então ela vem trazendo o tema Não vos aflijais. Para quem estiver aflito aí, Quase ninguém. então fique à vontade, Suzy, aproveitemos. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver os nossos corações neste momento. No capítulo 9, no verso 7, diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e devemos praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. Na maioria das vezes, a gente vê a dor como uma penitência. A gente olha para a dor como se Deus estivesse nos castigando. Mas não. Deus não nos castiga. A minha dor não é maior que a dor do meu irmão, ou a dor do meu irmão não é maior que a minha. O que diferencia as nossas dores, às vezes pelo mesmo fato, é a intensidade do sofrimento. Cada um sofre de uma determinada maneira. Às vezes o meu sofrimento, ele se prolonga de uma tal forma que vai fazer com que a minha dor seja muito mais penosa, que doa mais, muito mais. E nós vivemos num mundo onde a própria sociedade, ela coloca a perda como sofrimento. Mas o que realmente a gente perde? Nós não possuímos nada que seja material. Dinheiro, bens, casas, carros, até mesmo o nosso trabalho ou o nosso corpo físico não nos pertence. É apenas um empréstimo que Deus nos concedeu. E nós temos sempre a mania de dizer: é meu, é meu. E esta frase, é meu, essa sensação de posse, é o que nos faz sofrer, que deixa a nossa dor mais intensa. Então, a partir do momento que a gente começa a compreender que nada neste plano é realmente nosso, nós vamos ter um alívio para o corpo físico, para o corpo espiritual, principalmente, e até mesmo para o corpo mental.
Se a gente perde um trabalho, a gente fica se lamentando por dias, semanas, muitas das vezes por meses. Mas por que a gente, ao invés de ficar só se lamentando, a gente não corre atrás de algo melhor? Jó é uma pessoa assim que, para mim, eu acho que é um ícone do sofrimento. Porque tudo que ele passou, todas as perdas que ele teve, ele nunca, em momento algum, ele blasfemou contra Deus. Em momento algum, ele se deixou abater pelo sofrimento. E nós? Até quando nós vamos viver nos lamentando? A gente vive hoje, na maioria das vezes, na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, por que eu tenho que morrer assim? Não. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir. E justamente por isso que a gente tem que deixar de lado essa questão de que tudo é meu. E nós vamos levar sim deste plano o que nós plantarmos de bom e de ruim também. Porque vai chegar um tempo que a nossa balança vai ser medida. E nesta balança vai ter o que nós fizemos de bem e o que nós deixamos de fazer. Porque muitas vezes a gente fala assim, a pessoa está fazendo mal. Não, ele não está fazendo mal, ele está deixando de fazer o bem. Então, que a gente possa observar a nossa existência como uma escola. Uma escola que a gente vai acordar todos os dias, ao invés de pegar o material, o lápis e a caneta, a gente vai colocar à prova o que nós aprendemos nos ensinamentos que o Cristo nos deixou. Se a gente olhar e ver o nosso irmão sorrir, a gente já olha para ele e diz, nossa, tá felizinho hoje, né? Por quê? Um sorriso é sinônimo de felicidade? Não. Às vezes a gente sorri por fora e chora por dentro. A gente não precisa ficar dizendo, eu estou passando por tal situação, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, tem sido tão difícil. Ou quando a gente vai cumprimentar alguém e fala assim, nossa, você está bem? Hoje não. Nossa, acordei ruim, hein? Uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Dói tudo. Tudo dói. Mas e o que a gente está fazendo para melhorar essas dores? Há um tempo atrás eu estava assistindo uma palestra do Jerônimo Mendonça e achei até né? Achei muito engraçada a forma que ele colocou, porque ele falou assim, a minha mãe olhou um dia para mim e falou assim, Jerônimo, eu tenho 9 filhos, né? Ele falou, sim mãe, você tem 9 filhos. Você é o único paralítico, o único que não anda, o único que não enxerga. É verdade, mãe, eu sou o único desse jeito. Então, Jerônimo, e você é o único que não para em casa. Gente, eu achei muito, muito hilário, porque ele, com todas as limitações dele, ele nunca deixou de fazer o trabalho no bem.
quando o médico disse para ele: olha, Jerônimo, o seu coração está por um fio. Aí ele foi visitar o Chico. Olhou para o Chico e falou assim: Chico, o médico disse que meu coração está por um fio. Ele falou assim: ah, Jerônimo, que bom, né? Olha, existe fio de algodão, fio de nylon, fio de aço. Mas sabe, Jerônimo, o que engrossa o fio é o trabalho no bem, é o trabalho na caridade. Isso, Jerônimo, engrossa o fio. Então, esse fio que você acha que é tão fininho, rapaz, isso daí, ó, vai durar muito ainda. E realmente, o que engrossa o fio é o trabalho no bem. O que nos faz seguir em frente, o que nos faz caminhar, é o trabalho no bem. Caridade não é simplesmente a gente doar o material. A maior caridade é a nossa doação, a doação de nós mesmos, seja com os ouvidos, seja com uma palavra. Isto sim é caridade. Às vezes, um simples bom dia, com um sorriso, vai melhorar tanto o dia de alguém, assim como se a gente recebesse esse bom dia, que às vezes a gente acorda de manhã e fala assim: nossa, hoje é um dia que eu não queria levantar da cama, mas o dever me chama, então eu vou. E a gente vai, olha para o alto, agradece e segue. Charles Chaplin, que a grande maioria conhece, ele disse certa vez: eu sempre gosto de andar na chuva, porque ninguém pode ver as minhas lágrimas. Então, Chaplin, ele vivia fazendo os outros rirem. Ele vivia da comédia. E uma frase dessa, isso retrata que não é o visual, e sim o interior. Porque quando a gente fala de caridade, a gente só pensa no material. Se a gente vai doar uma cesta básica, a gente chega no portão da pessoa, descarrega ali, vira as costas e vai embora. Que caridade é essa? Se eu não parei 5 minutos sequer, não para perguntar se ele estava precisando ou não, mas saber como ele está se sentindo. Isto sim é a verdadeira caridade. Caridade não se posta nas redes sociais. A única pessoa que tem que saber o que está recebendo é o beneficiário e o alto. Mais ninguém. Não há necessidade de divulgar o que você faz ou o que você deixa de fazer. Não há essa necessidade. Então, além da caridade, Deus nos diz para sermos pacientes. Ah, isso é difícil, hein? Muito difícil. Eu acho que a paciência é uma das caridades mais difíceis de se praticar, além do perdão. O perdão, nesse plano, é quase impossível, porque na maioria das vezes a gente perdoa da boca para fora. Se a gente falar: ah, eu te perdoo, só que eu não quero mais olhar na sua cara, não quero te ver de novo, eu perdoei?
o perdão é esquecimento. Simplesmente eu não tenho que ficar remoendo o que aconteceu. Olhar para o meu irmão e ficar, nossa, certo dia, fulano fez isso comigo. Ah, não vou esquecer disso jamais. Como assim eu não vou esquecer jamais? Por quantas encarnações eu tenho que arrastar isto? Porque não é ele que vai arrastar, sou eu. Eu vou arrastar. Então que a gente possa olhar para os nossos irmãos como se a gente estivesse olhando para um espelho. Quando a gente olha para um espelho, a gente gosta do que vê? Às vezes sim, às vezes não. Tudo depende de como a gente está naquele momento. Se a gente está bem, como diz, hoje eu estou de bem com a vida. Eu olho para o espelho, eu vejo a pessoa mais linda do mundo. Se não, eu nem consigo olhar direito para o espelho. Tamanho é aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento que está dentro de mim. A gente não precisa viver engatinhando. A gente não precisa viver se arrastando. É tão bom quando a gente olha e tem a plena certeza que existe um Deus que cuida da gente, que existe um Deus que está ao nosso lado o tempo todo, muitas das vezes nos carregando nos braços. É tão gratificante. Há anos atrás, eu falo assim, eu posso dizer que eu tenho a plena certeza da existência de Deus. Eu estava passando por um momento complicado em minha vida, e certa noite, antes de dormir, eu clamei a Deus com tanta intensidade, chorei e fui me deitar. Acordei no meio da noite, como se tivesse uma voz dizendo: faça isso, isso. Aquilo ali, a única coisa que eu fiz naquele momento, elevei os meus pensamentos e disse: obrigada, Senhor. E foi exatamente da forma que foi me colocado num sonho. E tudo se resolveu. Então, basta a gente ter fé, acreditar que vai acontecer, porque acontece. Tudo no seu momento. É porque a gente tem a mania de pedir, 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 e nunca quer esperar o tempo certo. A gente acha que a gente conhece a nós mesmos. A gente acha que sabe qual é o melhor momento. Não, nós não sabemos. Deus sabe exatamente o momento que deve ser colocado ou não algo em nossas vidas. Então a gente tem que continuar, seja na doutrina espírita, se você não se sente bem na igreja católica, ou seja numa igreja evangélica, não importa. A gente tem que estar onde o nosso coração está em paz, onde a gente busca a palavra de Jesus, a gente busca compreender os ensinamentos do Cristo. É ali que a gente deve estar. Nós estamos aqui hoje porque o nosso coração
quer que a gente esteja neste local. Então a gente tem que caminhar, mas caminhar com serenidade, caminhar com convicção e buscando sempre o entendimento e a compreensão. O Chico diz assim: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem põe em movimento as forças da alma. Então, a força da alma é colocada através do bem que a gente pratica. Se a gente não praticar o bem, o maior prejudicado somos nós. Não é porque a gente participa da sopa, a gente participa dos passes, a gente participa da casa, dos trabalhos, das atividades da casa, que nós estamos seguindo corretamente os ensinamentos do Cristo. Porque não adianta a gente conhecer a doutrina se a gente não viver a doutrina. Às vezes, mais vale uma pessoa que se diz ateu, ele é muito mais bem visto aos olhos do plano espiritual do que quem está no meio da igreja, no meio de uma casa espírita. Há um tempo atrás, aqui mesmo, teve um palestrante, não me recordo o nome dele, que ele disse o seguinte: tinha numa casa, sempre uma senhora, bem idosa, sempre chegava, sentava na última cadeira. E um palestrante, sempre que estava ali, dirigente da casa, sempre todo pomposo, ele se dizia conhecedor da doutrina, que ele realmente vivia o Evangelho. Desencarnou, ele e ela, no mesmo tempo. Chegando no plano espiritual, foram apresentar a moradia desta senhora. Uma casa simples, mas aconchegante, bem gostosa, como a gente diz, o nosso lar. Toda cheia de flores. Aí ele já olhou. Ah, ela que não fazia nada, recebe uma casa dessa, o meu vai ser uma mansão. Chegou na moradia dele, muito mais inferior que a dela. E ele disse: por que ela recebe uma casa daquela e eu não? Aí foi explicado a ele: ela fez, enquanto você só falava, ela praticava. Então não é falar, e sim praticar. Falar sim, é válido, com certeza, mas a prática é muito mais do que simplesmente as palavras. Quando a gente fala, a gente vai citar a oração do Pai Nosso. Às vezes eu acho que eu não sou totalmente digna de dizer as palavras contidas na oração que o Cristo nos deixou. Porque nem todos os momentos que a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, o nosso coração está em paz. Às vezes ele está com uma gotinha de mágoa, uma gotinha de rancor. E como nós vamos dizer a oração que o Cristo nos deixou verdadeiramente, se a gente não está sentindo exatamente o que a boca está dizendo?
que as palavras estão saltando à nossa boca, não é o que estamos sentindo verdadeiramente. Então, eu não tenho que começar a melhorar o mundo. Eu tenho que melhorar a mim mesmo, primeiramente, antes de querer melhorar o mundo. Quando a gente, dentro das nossas casas, a gente tem a mania de ter tudo ali. Se um tirar um copo do lugar, a gente briga. Ah, não aceito. Se a gente olha para aquilo, ah, não está do jeito que eu quero, não está do jeito que eu gosto. Então a gente tem que aprender a respeitar os limites, até dentro das nossas casas. Porque se a gente olha e não pode fazer, a gente fica triste, fica bravo, e esses sentimentos vão deixando com que a gente permaneça no sofrimento. Eu sempre tive o costume de falar para os meus filhos: não aceito eu chegar em casa e tiver louça suja na pia. Se eu chegasse em casa e tivesse um copo sujo na pia, eu falei, mas o que é isso? Como que eu vou fazer janta agora se está um copo sujo na pia? Às vezes fala, mãe, é um copo, não importa. Não quero louça nenhuma suja na pia. E eles ficavam, às vezes eles falavam assim, ó, tem que correr, a mãe está chegando. Então isso é nosso, é do ser humano. É por isso que estamos aqui nesse plano, para a gente aprender, na maioria das vezes, com os nossos erros. Com os acertos, a gente nunca lembra. A gente lembra do que a gente errou, porque aí a gente quer mudar. E é isso. Isto é evolução. Evolução espiritual. Porque o que nós vamos levar daqui é a nossa consciência, o nosso sentimento, tudo que nós plantamos no bem. Isso sim nós vamos carregar. Esta é a nossa verdadeira bagagem. Eu vou ler um texto que eu acho bem interessante. Esse texto, ele é atribuído a Clarice Lispector. Alguns dizem que não tem provas que é dela, mas é atribuído a ela. Vem, empresto-te os meus sapatos, para você mergulhar e brincar um pouco nas mesmas águas onde eu me afoguei. Vem, empresto-te os meus sapatos, para que você caminhe o passeio da minha vida, e talvez você possa entender. Vem, empresto-te os meus sapatos, viva o que vivi, e me diga se você ainda se incomoda com o meu procedimento. Vem, calça os meus sapatos, sinta-se como eu me senti, e então você me diz se ainda pode ser tão cruel. Você só sabe uma parte da história e julgas pelo que pode ver. Quer ter o panorama completo? Vem, calça os meus sapatos, caminhe meu trajeto e depois dize-me, te doem os pés? E é assim, a gente sabe onde o nosso calo dói.
e o calo do nosso irmão? Nós sabemos aonde dói, até onde é o limite que podemos ultrapassar. Às vezes a gente chega de uma tal forma para os nossos irmãos que a gente ultrapassa todos os limites. Mas nós perguntamos a ele se ele queria. Às vezes alguém chega para a gente e fala assim: eu vou te dar um conselho. Você já responde logo: não quero. Conselho, se fosse bom, não dava, vendia. E é assim. Nós temos que falar quando alguém nos pergunta, quando alguém pede a nossa opinião. A nossa opinião só vai ser válida quando ela for pedida. Porque a pessoa realmente, ela quer ouvir o que nós temos a dizer. Não simplesmente eu chegar e começar a falar, eu começar a impor a minha opinião, me impor na vida do outro. Porque somos assim? Somos falhos? Sim. Somos imperfeitos? Com certeza. Então, a nossa perfeição, ela deve ser aprimorada, não dia a dia, mas a cada segundo. Porque muitas coisas podem acontecer em segundos. Amizades desfeitas em segundos, não são dias, são em segundos. Às vezes, as pessoas vivem durante anos, sendo os melhores amigos, e por conta de uma palavra, essa amizade é desfeita. Qual é a base desta amizade? Qual é a base de um relacionamento? Quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Por quê? Pedro ele era rude, muito rude, mas ele tinha algo que outros não tinham: um coração bom. Então, isto Cristo via em Pedro. Não via somente aquele homem rancoroso, às vezes, de poucas palavras, às vezes até agressivo na forma de falar. Não, ele via Pedro através das suas atitudes. Ele via Pedro através do seu coração. E é assim que a gente deve caminhar, mostrando aos nossos irmãos não somente o corpo físico, mas o que a gente carrega dentro de nós. A nossa bagagem está dentro de nós. Então que a gente possa não somente dizer: eu tenho. Não. Eu sou hoje um pouco melhor que o ontem. E amanhã, com fé, eu serei um pouco melhor que o hoje. Para que a gente possa continuar a nossa caminhada, seguindo em busca de nós mesmos. A gente tem que colocar alguém para caminhar do nosso lado, para que a gente possa seguir lado a lado junto com os nossos irmãos. Então, para isso, a gente deve buscar o conhecimento e o entendimento no Evangelho do Cristo e não achar que os nossos sapatos
são melhores que os dos outros, ou que o nosso sapato vai doer mais no pé do outro. Então que a gente possa caminhar, seguindo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.